Meu nome é Noêmia, tenho 81 anos e demorei mais da metade da minha vida para entender que o silêncio também pode adoecer uma mulher. Por muitos anos eu guardei tudo o que me aconteceu como se fosse um segredo sujo, algo que me envergonhava até de lembrar. Hoje, olhando para trás, vejo que não era eu quem deveria sentir vergonha. A vergonha deveria ser de quem me fez viver aquilo. Mas quando se é criança e o mundo inteiro parece conspirar para que você se cale, a gente aprende a engolir o choro, a travar a garganta, a sorrir para não assustar os outros. E assim eu vivi, sorrindo para fora, sangrando por dentro. Eu sou aquela senhora de cabelo bem preso em coque, vestido simples e mãos que conhecem o peso da vida. Muitos me veem assim e pensam que sou só mais uma vovó de bairro, daquelas que passam café às 5 da manhã e colocam cadeira na calçada no fim da tarde. Mas ninguém imagina que dentro desse corpo curvado, pelo tempo, existe uma história que só agora encontra coragem para ser contada. Eu nasci no interior do Maranhão, em 1943, numa casa de barro batido, com telhado de palha e chão de terra vermelha. Fui a filha mais velha de 3 irmãos e a única menina. Minha mãe, Maria das Dores, era uma mulher de fala mansa e olhar cansado, e meu pai, Osmar, um homem fechado, calado, daqueles que achavam que afeto era fraqueza. Cresci ouvindo que mulher que se preza não fala alto, não cruza a perna, não ri muito. Minha infância teve cheiro de sabão de cinza e fumaça de fogão a lenha, e minhas bonecas eram feitas de sabugo de milho com vestido de retalho. Eu não achava que era pobre, porque ninguém me ensinou isso ainda, mas sentia que havia uma diferença entre a minha casa e a de algumas colegas da escola. Lá, as mães penteavam o cabelo das filhas com delicadeza, faziam tranças, preparavam merenda com banana frita e leite morno. Na minha casa, minha mãe estava sempre ocupada, dobrada sobre o tanque, com as mãos cheias de sabão e os olhos vazios. Ela raramente sorria, e quando sorria, era com tristeza no canto da boca. Eu só fui entender depois que aquele olhar era de quem carregava o mundo inteiro nas costas e não tinha com quem dividir o peso. Minha mãe morreu numa noite chuvosa de junho, quando eu tinha apenas 9 anos. Foi tudo muito rápido. Uma febre forte, um sangramento estranho e, de repente, ela se foi. Naquela época, médico só se chamava quando a pessoa já estava entre a vida e a morte. E no nosso caso, nem deu tempo. Lembro do barulho da chuva batendo no telhado, do cheiro do barro molhado subindo do chão e do silêncio que invadiu a casa depois que tiraram o corpo dela. Não houve velório digno, não houve missa. Só um caixão simples, carregado pelos vizinhos, e um buraco aberto, às pressas atrás da capela, e ali, com ela, foi enterrado o último resquício de proteção que eu ainda tinha. Porque, a partir daquele dia, eu deixei de ser filha e comecei a ser outra coisa, algo que eu ainda não compreendia, mas que o olhar das pessoas ao meu redor já começava a desenhar. Eu me lembro bem de uma frase que ouvi de uma das comadres da minha avó. Essa menina vai tomar o lugar da mãe.
o seu Osmar vai precisar de cuidados. Eu não entendi na hora, mas minha pele entendeu, meu corpo gelou. Depois da morte dela, nossa casa ficou ainda mais escura, mesmo com o sol brilhando lá fora. Meu pai não chorou, não disse nada, só me olhou de cima a baixo, como se me visse pela primeira vez, como se estivesse avaliando alguma coisa. E foi aí que tudo começou a mudar. Eu deixei de dormir no quartinho que dividia com meus irmãos e passei a dormir no quarto dele. Primeiro foi a desculpa do frio, depois que eu precisava cuidar dele, como minha mãe fazia. Comecei a preparar o café, dobrar as roupas dele, lavar suas camisas com aquele sabão que fazia a pele da mão arder. Ele dizia que eu era muito parecida com minha mãe, que tinha os mesmos olhos, os mesmos gestos. Eu, no alto da minha ingenuidade infantil, achava que aquilo era um elogio. Achava bonito parecer com ela. Só anos mais tarde, eu entendi que aquelas palavras eram veneno disfarçado. As pessoas ao redor fingiam não ver. As tias evitavam me olhar nos olhos. A vizinha que ajudou no enterro parou de me chamar para brincar com a filha dela. Até a professora, quando me viu chegar com roupas maiores, amarradas com cinto e marcas roxas que eu dizia serem tombos, pareceu engolir seco, mas nada disse. Era como se eu tivesse me tornado invisível, como se, junto com o luto da minha mãe, tivesse vindo um silêncio maior que o mundo, onde ninguém queria colocar os pés. Eu continuei estudando, limpando a casa, fazendo tudo em silêncio. Aprendi que se eu não falasse, se eu não incomodasse, eu sobrevivia. E sobreviver virou minha missão. Não viver, não sonhar, apenas resistir. É por isso que hoje, depois de tantos anos, resolvi contar. Porque eu sei que ainda existem meninas que, ao perderem suas mães, perdem junto a infância, o corpo, a voz. Meninas que, assim como eu, foram colocadas no lugar de mulheres, como se fossem peças substituíveis, como se cuidado fosse dívida e carinho fosse obrigação. E eu sei que, se eu tivesse ouvido, naqueles anos, alguém dizer que aquilo não era certo, talvez minha história tivesse sido diferente. Talvez eu não tivesse passado tantos anos tentando me perdoar por algo que nunca foi culpa minha. Hoje eu já sou bisavó. Tenho a pele marcada pelo tempo e a alma costurada por silêncios. Mas eu me recuso a morrer sem antes dizer, em alto e bom som, que uma criança não deve tomar o lugar de uma mãe, que o amor não dói e que o silêncio pode ser um cárcere. E agora, pela primeira vez, eu abro as janelas dessa história e deixo a verdade entrar com o vento. Depois da morte da minha mãe, a casa que antes já era silenciosa se transformou num poço sem fundo onde o tempo parecia ter parado. As paredes de barro, que antes guardavam os sons abafados das conversas da cozinha, dos passos apressados da manhã, do tilintar de louça sendo lavada, agora só sabiam repetir o eco da ausência. Os dias se arrastavam como se estivessem cobertos por uma neblina espessa, e eu comecei a notar que, além do luto, havia algo novo no ar, algo denso, pesado, o tipo de coisa que a gente sente no corpo antes mesmo de entender com a mente.
Aos 9 anos, eu não sabia dar nome a isso. Só sabia que minha barriga doía quando eu ouvia os passos do meu pai se aproximando e que meu coração batia mais forte quando ele demorava olhando para mim. Não como pai, mas como homem. E eu era só uma menina tentando entender por que, de repente, os olhares não pareciam mais olhares, pareciam presságios. Na primeira semana, dormi na rede da cozinha. Lembro da minha avó dizendo que era provisório, só até as coisas se ajeitarem. Mas elas nunca se ajeitaram. Numa manhã, acordei com minha tia, me chamando mais cedo, dizendo que meu pai queria que eu fosse ajudá-lo com o café da manhã. Estranhei porque nunca foi ele quem pediu ajuda, nem quando minha mãe ainda estava viva. Mas obedeci. Encontrei ele sentado à mesa, de camisa aberta, com a barba por fazer e o olhar fixo em mim, como se visse outra pessoa. Foi ali que ouvi pela primeira vez a frase que carreguei como um peso nos ombros por tantos anos. Agora é você que vai cuidar de mim. Aquilo ficou pairando no ar como um trovão que nunca se desfaz. E o mais assustador não foi o que ele disse. Foi como disse. A voz baixa, pausada, quase gentil, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, como se estivesse me oferecendo um novo papel dentro da casa, como se me promovesse a alguma função nobre. Mas eu soube, no fundo da minha alma, que aquilo não era um pedido, era um destino sendo imposto, uma sentença sem julgamento. Nos dias seguintes, as mudanças vieram de forma silenciosa, quase imperceptível. Ele passou a me chamar pelo apelido que usava com minha mãe. Começou a pedir que eu penteasse o cabelo de um jeito mais arrumadinho. Disse que eu devia usar os vestidos dela, porque seria um desperdício deixar no armário. No início, tudo isso vinha disfarçado de afeto. Ele dizia que eu era a imagem dela, que ela continuava viva em mim, e eu, desesperada por algum tipo de carinho, confusa pela ausência de qualquer proteção ao meu redor, tentei me convencer de que aquilo era apenas a forma dele lidar com a perda. Mas algo dentro de mim gritava, algo me dizia que aquela tristeza dele era torta, que havia um desejo escondido nas palavras doces, nas mãos que demoravam demais no meu ombro, nos olhos que me seguiam até quando eu achava que estava sozinha. Minha avó paterna passou a vir à casa com mais frequência. Às vezes me chamava de lado e dizia: "Você agora é a mulher da casa, faça tudo com zelo." Eu abaixava a cabeça e respondia que sim, que faria, porque era isso que se esperava de mim, uma criança obediente, uma filha dedicada. Ninguém me perguntou se eu queria, ninguém me perguntou se eu entendia, ninguém sequer me deu tempo de chorar a morte da minha mãe. Eu não tive velório, eu tive troca de função. E isso ninguém nunca disse em voz alta, mas todo mundo compactuou, porque no fundo sabiam e calaram. E esse silêncio, esse pacto familiar de omissão, foi o que mais me feriu, porque não foi apenas o meu pai que me jogou naquele papel, foi todo um entorno que, mesmo vendo, preferiu fingir que não via. Uma das lembranças mais marcantes desse período foi um domingo de missa. Meu pai insistiu que eu usasse
o vestido branco de renda que minha mãe usava nos batizados. Eu protestei, disse que era muito grande para mim, mas ele foi firme. Você vai com esse. Lembro de caminhar pela rua de chão batido, sentindo os olhos da vizinhança me seguindo. O vestido arrastava um pouco na barra e os sapatos dela estavam largos demais. Eu me sentia um fantoche, como se tivesse sido colocada dentro de um corpo que não me pertencia. Dentro da igreja, o padre olhou para mim e hesitou. Era um homem antigo, de fala lenta. Depois da missa, ele se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Eu pensei que ele fosse perguntar se eu estava bem, mas ele só disse: "Você está bonita como sua mãe." Senti vontade de chorar, mas não chorei. Aprendi cedo que chorar fazia as pessoas olharem demais. E naquela época, tudo o que eu queria era desaparecer. À noite, quando voltamos para casa, meu pai me elogiou. Disse que os homens da cidade deviam estar notando como eu estava me tornando uma moça bonita. Eu queria gritar que eu não era moça. Eu tinha 9 anos. Ainda fazia xixi na cama às vezes. Ainda tinha medo do escuro. Mas engoli tudo. Engoli como se engole um remédio amargo, torcendo para passar logo, mas não passou. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E aquilo se tornou rotina. Eu preparava o banho dele, dobrava suas roupas, comia depois que ele comia, deitava no colchão que ficava encostado na cama dele para o caso de ele precisar de alguma coisa à noite. Nunca mais dormi sozinha. Nunca mais tive o direito ao próprio corpo. A escola virou minha única válvula de escape. Lá, eu podia respirar sem medo por algumas horas. Mas até isso começou a ser controlado. Ele passou a escolher minha roupa, a me buscar no portão. Dizia que as meninas da minha idade eram muito assanhadas e que eu não precisava de amizades. Eu me tornei uma sombra de mim mesma. Me sentava sempre na última fileira, com os braços cruzados sobre o peito, evitando chamar atenção. Comecei a tirar notas mais baixas. A professora perguntou o que estava acontecendo. Eu menti. Disse que estava triste pela morte da minha mãe. Ela assentiu, me deu um tapinha nas costas e me deixou voltar ao silêncio. E foi aí que eu entendi de verdade. Ninguém ia me salvar. Ninguém. O catalisador da minha história não foi um grito, não foi um tapa, não foi uma violência explícita e fácil de apontar. Foi esse processo lento e perverso de apagamento da infância. Essa substituição emocional disfarçada de cuidado. Essa sexualização velada e socialmente tolerada. Aos olhos do mundo, eu era só uma menina órfã, cuidando do pai. Mas dentro daquela casa, eu era o espelho da mulher que ele perdeu. E tudo o que ele fazia comigo vinha com o peso de uma expectativa que eu assumisse o que não me cabia, que eu preenchesse um vazio que não me pertencia. Aos poucos, deixei de existir como criança e, sem perceber, me tornei uma réplica da minha mãe, só que mais nova, mais vulnerável e sem nenhuma saída. E isso eu só fui conseguir nomear muitos anos depois, quando o tempo passou e eu olhei para trás com a distância que só a maturidade traz. Mas naquela época, tudo o que eu sabia era que o mundo parecia ter me empurrado para um papel que eu não escolhi e que,
Uma vez dentro dele, ninguém me estendia a mão. O que começou como luto, rapidamente se transformou em condenação. E foi nesse momento que minha história mudou para sempre. A rotina foi se consolidando com uma rigidez que, à primeira vista, parecia organização, mas era, na verdade, prisão. Havia horários inquebráveis, obrigações não ditas, vigilância constante e uma atmosfera onde o erro não precisava ser apontado com palavras, bastava um olhar. Meu pai impunha essa ordem como quem pisa firme sobre terra mole. Não porque aquilo fosse estabilidade, mas para não afundar no próprio caos. A ausência da minha mãe deixou um vácuo que ele se recusava a encarar como dor. Transformou em estrutura, em exigência, em cobrança. E eu, a única mulher naquela casa, fui empurrada sem escolha para o papel de suporte silencioso, de cuidadora improvisada, de substituta emocional. Mas o que eu era, de fato, era uma criança exausta, ansiosa, cada vez mais fechada em si mesma. Ele se tornou metódico com tudo que me dizia respeito. Decidia o que eu comeria, com quem eu podia falar, quanto tempo eu podia ficar fora de casa, como eu deveria me comportar. Passou a dizer que meu corpo estava mudando e que precisava cuidar para que eu não chamasse a atenção dos homens da cidade. Começou a observar minha aparência com olhos que já não pertenciam ao papel de pai. Certa vez, quando voltei da escola com a camisa levemente suada do calor, ele me mandou trocar na frente dele, dizendo que era para verificar se não havia piolhos nas costas. Eu obedeci tremendo, não porque não soubesse que aquilo estava errado, mas porque o medo me fazia pensar que qualquer resistência poderia piorar as coisas. E esse medo se enraizou tão fundo que passou a guiar meus passos. À noite, quando os meninos já estavam dormindo, ele me chamava para ajudá-lo com coisas que não exigiam ajuda alguma. Pedia que massageasse suas costas com óleo de andiroba, dizia que estava com dor e que a minha mãe fazia isso antes. Eu odiava aquele cheiro forte que se impregnava nas minhas mãos, nas minhas roupas, na minha memória. Em mais de uma ocasião, adormeci chorando com as mãos trêmulas, sentindo uma culpa que eu não entendia, mas que me corroía por dentro. Eu me perguntava se ele fazia aquilo comigo porque eu era igual à minha mãe, ou se era porque eu não sabia dizer não. Aos poucos, parei de fazer perguntas para mim mesma. O silêncio era mais suportável que as respostas. Ele dizia para os outros que eu estava mais quieta desde a morte da mãe. E isso bastava para todos aceitarem a mudança no meu comportamento. Mas a verdade é que a tristeza que me invadia já não era mais luto. Era terror. Era antecipação do toque, do olhar, da voz que se tornava baixa demais, íntima demais, invasiva demais. E cada tentativa de resistir era sufocada por aquele ambiente onde ninguém falava do que via. Meus irmãos mais novos ainda não entendiam o que estava acontecendo e, de certa forma, aquilo me prendia ainda mais. Eu não podia fugir, não podia pedir socorro. Quem cuidaria deles? Quem prepararia o almoço? Quem verificaria se tinham dever de casa? Aos 10 anos, comecei a ter crises de ansiedade, mas ninguém chamava assim naquela época. Diziam apenas que eu estava com o
nervoso alto. Minha menstruação chegou cedo, aos 11, e isso pareceu justificar ainda mais a posse que meu pai acreditava ter sobre mim. Agora você já é mulher, ele disse no dia em que descobriu o sangue no lençol. E mulher cuida da casa, cuida do homem da casa. Essas palavras ditas com a tranquilidade de quem repete um ensinamento antigo foram como uma sentença que confirmou o que eu já temia. Ele não me via mais como filha, e o que restava de infância em mim foi soterrado ali, entre fronhas lavadas, às pressas e olhos que não sabiam mais disfarçar o que procuravam. As visitas à casa diminuíram. Os parentes pareciam encontrar desculpas para não aparecer. Minha avó, que no início tentava manter alguma presença, passou a se ausentar, alegando que a idade já pesava. Uma tia comentou certa vez, quando achava que eu não estava ouvindo, que era melhor não se meter nos assuntos do Osmar. Ele tem um temperamento difícil. E assim, o círculo de proteção que deveria me cercar foi se desfazendo sem escândalo, sem gritos, apenas com portas que deixaram de se abrir e rostos que passaram a olhar para o chão. Até na escola, a diretora, uma mulher rígida que gostava de dizer que criança tinha que respeitar pai acima de tudo, começou a me tratar com uma condescendência irritante, como se eu fosse um problema insolúvel, como se meu olhar cansado e meu jeito retraído fossem só drama de menina órfã. Eu desenvolvi um hábito estranho de conversar comigo mesma à noite, antes de dormir, deitada no colchão, encostado à cama dele. Eu murmurava frases como "isso vai passar" ou "é só até eu crescer". Era uma tentativa infantil de criar alguma esperança onde não havia nenhuma. Às vezes, fantasiava que minha mãe voltava, que ela não tinha morrido, só tinha se escondido para me testar e que agora viria me buscar. Mas sempre que o sol nascia e o dia recomeçava com seus barulhos familiares, o galo cantando, a chaleira apitando, os passos pesados dele na cozinha, eu percebia que não havia salvação mágica, que ninguém viria, que eu era minha única esperança. Comecei a comer menos. Meu corpo, já franzino, foi ficando ainda mais magro. Meu cabelo, antes grosso e comprido, perdeu o brilho. Mas meu pai não notava. Ou notava e fingia não notar. Ele só se importava com a cara e a aparência que eu fazia para os outros. Que eu estivesse bem vestida na missa, que respondesse com educação às vizinhas, que mantivesse a casa limpa. O resto não importava. Eu poderia desmoronar em silêncio, contanto que mantivesse as aparências. E eu mantinha, porque era isso que me ensinaram, que mulher de respeito não reclama, não se rebela, não denuncia, que honra de família vem antes de dor pessoal, que vergonha não é o que se faz com uma menina, mas o escândalo que ela causaria se contasse. Houve um dia em que tudo pareceu mudar, um dia em que eu achei que alguém finalmente iria me ver. A professora de ciências, uma mulher mais jovem, vinda de outra cidade, me chamou na sala dos fundos e perguntou, olhando nos meus olhos: "Está tudo bem em casa, Noêmia?" Eu hesitei. Minha garganta fechou. Meu estômago embrulhou. Eu queria dizer que não, que eu tinha medo, que eu queria fugir.
Mas no segundo seguinte, imaginei meu pai descobrindo o que eu contei. Imaginei o rosto dele endurecido, as palavras cortantes, as mãos pesadas. E então balancei a cabeça, menti que estava tudo bem, que só estava com saudade da minha mãe. Ela me olhou com uma tristeza profunda, colocou a mão no meu ombro e disse que se eu precisasse, ela estaria ali. Eu agradeci e fui embora, sabendo que eu jamais voltaria. Foi nessa época que comecei a escrever pequenos bilhetes para mim mesma. Escondia atrás das tábuas da parede do quartinho onde antes dormia com meus irmãos. Escrevia promessas como: um dia eu vou embora, ou isso não é culpa minha. Não sei explicar de onde veio essa força. Talvez fosse a última fagulha da criança que eu fui. Talvez fosse a alma da minha mãe sussurrando no meu ouvido. Mas esses bilhetes, essas palavras escondidas, se tornaram meu alicerce. Quando eu me sentia prestes a desistir, lia um deles e lembrava que eu não era apenas aquilo que estavam fazendo comigo, que havia, em algum lugar dentro de mim, uma mulher que ainda nasceria e que essa mulher, um dia, teria coragem de romper o ciclo. Mas naquela fase da vida, entre os 10 e os 12 anos, eu ainda era só o que restou de uma infância roubada. E essa escassez, essa sombra constante de um pai que me via como objeto de reposição, foi o que marcou a primeira escalada da minha tragédia. Não houve sangue, não houve polícia, não houve manchetes. Houve apenas uma casa de barro onde uma menina parou de crescer por dentro, onde o amor virou obrigação, onde a dor foi disfarçada de cuidado e onde o silêncio passou a gritar tão alto que até os sonhos aprenderam a se calar. Foi por volta dos 13 anos que algo dentro de mim começou a mudar, ainda que eu não compreendesse de início o que exatamente era. Não foi um acontecimento abrupto. Não houve nenhum grito nem revelação, mas sim uma sucessão de pequenos estranhamentos, de incômodos que antes eu silenciava e que agora começaram a gritar dentro de mim com uma força que eu não conseguia mais conter. Até então, eu tinha me acostumado a viver como se aquela fosse a única forma de existir, servindo, obedecendo, baixando os olhos e andando nas pontas dos pés. Só que agora, mesmo sem ter alguém que me dissesse com todas as letras que aquilo era errado, meu próprio corpo começou a se revoltar. Eu acordava com dores de cabeça, ficava enjoada sem razão e, principalmente, sentia uma tristeza que não se parecia mais com luto. Era outra coisa, um desamparo cansado, uma espécie de pressentimento de que se eu não fizesse algo logo, a parte viva que ainda havia em mim desapareceria por completo. Foi nessa fase que comecei a observar as outras meninas da escola com um olhar diferente. Antes eu as via como figuras distantes, sortudas, que tinham mães para escovar seus cabelos, pais que iam às reuniões de pais e mestres, irmãos que as defendiam. Agora eu prestava atenção nos detalhes, na maneira como sorriam sem medo, como contavam segredos entre si, como planejavam festas de aniversário. Eu não me via nelas. Percebia que havia algo em mim que já estava fora do lugar. Enquanto elas falavam de brincadeiras,
e namoradinhos, eu carregava uma rigidez no corpo que não combinava com a idade. Eu já não sabia brincar, já não sabia confiar, já não sabia pedir ajuda. E foi ao perceber essa distância entre mim e elas que algo começou a ruir por dentro. Eu comecei a me perguntar por que comigo era diferente. Certa tarde, durante uma aula vaga, a professora levou a turma para a biblioteca da escola. Era um lugar pequeno, abafado, com estantes velhas e algumas poucas cadeiras de madeira. Enquanto os outros alunos se distraíam, conversando ou mexendo em revistas antigas, eu me sentei num canto e peguei um livro qualquer, mais para me esconder do que para ler. Mas, por acaso, aquele livro era um romance sobre uma moça que fugia de casa para escapar de um casamento forçado. A leitura era simples, mas tinha algo naquela história que me tocou profundamente. Havia uma frase em especial que me atravessou como um raio. O que é imposto com silêncio também é uma forma de prisão. Eu reli essa frase tantas vezes que a decorei, e naquele dia voltei para casa com um peso diferente no peito. Pela primeira vez, eu entendi que o que me acontecia não era destino, era escolha de alguém, e que talvez existisse outra saída. Não foi fácil encarar essa constatação. Ela não trouxe alívio. Pelo contrário, trouxe angústia. Porque até então eu tinha me convencido de que aquilo tudo era apenas o jeito como a vida era, que as coisas aconteciam assim porque tinham que acontecer, que talvez minha mãe também tivesse passado por isso e nunca contou. Mas agora, com aquela frase martelando na cabeça, eu comecei a lembrar de gestos, de palavras, de toques, e tudo passou a fazer sentido. Um sentido cruel, mas inegável. Eu deixei de ser cega para mim mesma. Passei a notar a maneira como meu pai se referia a mim na frente dos outros, como se fosse dona de casa, como se já fosse mulher feita. Passei a sentir náusea quando ele me chamava com aquela voz arrastada, como se estivesse entediado de fingir que ainda havia algum pudor entre nós. E mais do que tudo, comecei a perceber que eu não estava só triste. Eu estava sendo violada emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, não em gestos extremos, talvez, não de forma explícita, mas com uma constância e uma precisão que foram me desfigurando sem deixar marcas visíveis. Lembro que, numa manhã de sábado, acordei mais cedo que o habitual. Ele ainda dormia. Fui até o espelho do banheiro e me olhei por longos minutos. Era a primeira vez em muito tempo que eu realmente olhava para mim com intenção. Meus olhos estavam fundos, meu cabelo ralo, a pele amarelada. Mas o que mais me chocou foi perceber que eu não me reconhecia. Não havia mais nada da menina que eu fui. Eu tentava lembrar da minha risada e não conseguia. Tentava lembrar de uma brincadeira feliz e não vinha nada. E foi ali, diante do espelho, com o cheiro da casa ainda impregnado de óleo de cozinha velho e roupa mal lavada, que eu entendi. Aquilo não era vida. Aquilo era sobrevivência e eu estava murchando. Essa consciência me acompanhou pelos meses seguintes como uma presença constante. Eu ainda não tinha coragem de reagir, de fugir,
de falar, mas passei a pensar nisso, e só esse pensamento já me dava uma força nova, um fio de luz que me fazia levantar da cama, mesmo nos dias em que o mundo parecia pesar sobre meus ombros. Comecei a observar com mais atenção as saídas que existiam ao meu redor. Quem morava perto, quem talvez me escutasse, quem talvez não virasse o rosto. Passei a guardar pequenas moedas que encontrava pela casa. Uma economia secreta, ainda que simbólica. Era meu modo infantil de me preparar para um futuro que eu não sabia como construir, mas já não conseguia mais ignorar. Ao mesmo tempo, veio a culpa. Uma culpa que me esmagava. Porque, por mais que eu estivesse cada vez mais convencida de que precisava sair daquela situação, uma parte de mim se sentia traindo minha mãe, como se, ao desejar fugir, eu estivesse abandonando o que ela havia deixado para trás. Como se eu fosse ingrata por querer uma vida diferente da dela. E em outros momentos, eu me culpava por pensar mal do meu pai. Afinal, ele era meu sangue. Era ele quem comprava comida, quem pagava a escola, quem me protegia dos perigos de fora. Eu fui ensinada a obedecer. E agora, ao me revoltar por dentro, eu me sentia suja, errada, indigna. A confusão emocional era tanta que eu chorava escondida, mordendo o lençol, sem saber se era por medo, por raiva ou por vergonha. Talvez fosse por tudo isso junto, mas o corpo não mente, e o meu começou a dizer basta. Tive uma infecção urinária forte, dessas que ardem como fogo e nos fazem desejar desaparecer. Fui levada ao posto de saúde. A enfermeira me olhou com estranheza. Pediu que eu voltasse no dia seguinte. Disse que era bom uma médica me examinar com mais calma. Mas meu pai não deixou. Disse que era exagero, que menina nova não tinha essas coisas. E aquilo foi a confirmação de tudo o que eu já vinha percebendo. Ele não se importava com meu bem-estar. Ele se importava com o controle. E quando eu entendi isso com clareza, a revolta finalmente encontrou espaço dentro de mim. Ela ainda era muda, ainda era pequena, mas começou a crescer, como uma brasa que arde devagar, mas um dia vira incêndio. E foi nesse processo, nesse acúmulo silencioso de pequenos despertares, que eu atravessei a metade da minha adolescência. Já não era mais a menina que aceitava tudo calada. Ainda não era a mulher que enfrentaria o mundo. Mas agora eu sabia. Sabia que minha vida era injusta. Sabia que o que acontecia dentro daquela casa não era normal. E principalmente, sabia que se eu não encontrasse uma saída, aquele destino me engoliria por inteiro. Eu tinha finalmente um nome para o que vivia: abuso. Eu ainda não sabia como quebrar o ciclo, mas agora eu sabia que ele existia, e essa consciência foi o primeiro passo para a liberdade. Depois que a consciência do que eu vivia se tornou nítida, pensei que as coisas mudariam, que a lucidez traria força, coragem, um tipo de impulso que me empurraria para longe daquela realidade. Mas eu estava errada. Saber não era o bastante. Entender que eu estava sendo oprimida, usada, apagada, me dava nome para a dor, mas não tirava o peso das correntes, porque as correntes não eram de ferro, eram feitas de medo, de dependência, de chantagens veladas,
de pequenos castigos travestidos de cuidado. Eu já sabia que o que meu pai fazia era errado. Sabia que não era amor, que não era proteção. Mas ele era o homem que me sustentava, que tinha o respeito dos vizinhos, que era visto como viúvo esforçado, criando os filhos sozinho. E eu era só a menina triste e magra que não falava com ninguém, que vivia com a cabeça baixa e nunca convidava colegas para casa. O mundo nunca perguntava a minha versão. E quando a verdade não encontra ouvidos, ela apodrece por dentro. Meu corpo começou a reagir com mais intensidade. A menstruação, que antes vinha com regularidade, sumiu por meses. Eu tinha dores no estômago que me faziam dobrar na cama, manchas pelo corpo e uma fadiga constante que me impedia até de prestar atenção nas aulas. Meu pai dizia que era preguiça, que menina moça não podia ficar largada, deitada, sonhando com coisa que não existe. Ele não aceitava que eu dissesse estar doente. Para ele, doença era coisa de mulher fraca e a filha dele não seria fraca. E por trás disso vinha a cobrança. Se eu estava me tornando mulher, era porque devia estar pronta para assumir de vez a casa, cuidar dos irmãos, agradá-lo, saber a hora de calar e a hora de servir. Essa palavra, servir, ele passou a repetir com frequência. A mulher serve, essa é a missão dela. Tua mãe sabia disso e você vai aprender. Eu não queria aprender, mas também não sabia como esquecer tudo o que ele já tinha me ensinado à força. Aos poucos, os episódios que antes eram disfarçados por desculpas tornaram-se mais explícitos. Ele deixava a porta do banheiro aberta quando eu tomava banho, dizendo que precisava ficar atento. Começou a me proibir de trancar a porta do quarto, alegando que poderia acontecer algum acidente e ele não conseguiria me ajudar. Às vezes acordava de madrugada e ele estava parado ao lado do colchão onde eu dormia, em silêncio, só me olhando. Dizia que era insônia, que estava preocupado, que eu parecia doente, mas meu corpo tremia inteiro com aquela presença. Eu virava para a parede e fingia dormir, torcendo para ele ir embora. Às vezes ia, outras vezes sentava-se do meu lado e colocava a mão nos meus cabelos, no meu ombro, dizendo que estava tudo bem, que eu era a única coisa boa que restava na vida dele. E mesmo essas palavras, que talvez pudessem soar doces a um ouvido inocente, me davam enjoo, porque vinham carregadas de outra intenção. Ele não me via mais como filha. Eu era a extensão da ausência da minha mãe, uma presença moldada ao desejo dele. Na escola, minha situação piorou. Minhas notas caíram drasticamente. Algumas colegas tentavam puxar conversa, mas eu me retraía. Uma vez, uma menina do 8º ano me chamou de bicho do mato e outras riram. Aquilo me feriu profundamente, mas eu não reagi. Voltei para casa e chorei sozinha, mordendo o travesseiro para não fazer barulho. Sentia vergonha de mim, vergonha do meu corpo, da minha história. Não queria ser vista, não queria ser tocada, não queria ser percebida. Meu maior sonho era ser invisível. E esse desejo era tão forte que até nos meus poucos sonhos, quando sonhava com liberdade, eu fugia sem deixar rastros. Eu queria desaparecer.
não ser lembrada, não carregar mais aquele rosto que causava desejo num homem que deveria ter sido meu porto seguro. A igreja, que antes era um refúgio breve, também deixou de ser um espaço neutro. O novo padre da paróquia era amigo do meu pai. Conversavam após a missa, às vezes vinham tomar café lá em casa, e eu percebia como o padre me olhava com aquele mesmo olhar paternalista e superficial. Uma vez, quando meu pai saiu da cozinha para buscar algo, o padre me perguntou se eu estava cuidando bem do meu velho. Respondi com um sim seco, mas ele continuou: "Você é a imagem da sua mãe. Sempre foi obediente. É uma menina de ouro." Eu forcei um sorriso, mas dentro de mim uma parte se partiu. Aquilo confirmava que ninguém via o que eu vivia, ou pior, que viam e achavam normal, que era isso que esperavam de mim. Comecei a ter crises de choro inesperadas. Às vezes no banheiro da escola, às vezes enquanto lavava a louça, às vezes durante a madrugada. O mais difícil era controlar o corpo. Eu tremia, suava, sentia o coração disparar como se estivesse fugindo, mesmo sem me mover. Uma vez desmaiei na fila da escola. Acordei na enfermaria com a diretora me abanando e perguntando se eu estava me alimentando bem. Quando meu pai foi chamado, disse que era frescura, que eu dormia muito tarde, que ficava lendo bobagens. Eu não lia mais nada. Não conseguia. Meus olhos não paravam quietos. Minha mente vagava. Mas deixei ele mentir. Era mais fácil do que explicar o que não poderia ser provado. Foi nessa fase que minha irmã mais nova, filha de outro casamento do meu pai, começou a visitar a casa aos fins de semana. Ela tinha 8 anos, era alegre, espontânea, gostava de brincar com bonecas e dançar na frente do espelho. Eu a observava com um aperto no peito. Via nela o que eu já tinha sido um dia e temia profundamente que ela passasse pelo que eu estava passando. Comecei a me colocar entre os dois sempre que estavam juntos. Eu era ríspida com ela. Mandava que fosse brincar no quintal, que não ficasse sentada no colo dele, que não aceitasse presentes. Ela não entendia, me olhava com olhos de mágoa, achando que eu era cruel. Mas eu só queria proteger. Eu sentia que ele começava a observar nela o que antes observava em mim. E foi esse medo que me fez entender. Aquilo não terminaria em mim. Ele continuaria, o ciclo seguiria e eu não podia permitir isso. Minha saúde mental se degradou. Comecei a pensar em formas de desaparecer de verdade. Andava até a beira do rio e ficava olhando a correnteza. Imaginava se doeria. Imaginava se alguém sentiria falta. Mas algo me segurava. Talvez fosse o medo de morrer e deixar minha irmã exposta. Talvez fosse a voz da minha mãe, que ainda ecoava em mim nas noites de maior desespero. Mas eu voltava, sempre voltava, fraca sim, mas viva e com uma raiva crescente. Uma raiva que já não era só contra ele, era contra todos que se omitiram, contra uma sociedade que dizia proteger as crianças, mas que permitia que meninas fossem tratadas como objetos, contra os vizinhos que fingiam não ouvir, contra as tias que repetiam "homem é assim mesmo", contra o que a professora que calou, contra Deus às vezes,
por ter me deixado sozinha. A segunda escalada da minha história foi marcada por esse acúmulo insuportável de evidências, de provas silenciosas, de lágrimas escondidas, de tentativas frustradas de resistir. Eu já não conseguia mais fingir para mim mesma, mas ainda não tinha força para fazer o mundo me escutar. Eu vivia na beira, entre falar e calar, entre fugir e ficar, entre viver e apenas existir. E foi nesse limbo que eu permaneci por meses, até que algo finalmente me obrigaria a decidir. Mas isso eu conto na próxima parte. Aquela noite parecia igual a todas as outras. A comida estava pronta antes do pôr do sol, os pratos alinhados, o silêncio da casa, pontuado apenas pelo chiado do fogão e pelos passos arrastados do meu pai pelo chão de madeira. Eu havia aprendido a antecipar seus movimentos com precisão. O jeito como deixava as sandálias na porta, a forma como pigarreava 2 vezes antes de entrar na cozinha, o modo como puxava a tira-cadeira com força desnecessária, aquilo para mim era um código. E naquela noite, algo no tom do pigarro, no arrastar da cadeira, me disse que algo estava fora do lugar. Ele parecia mais calado que o habitual, mais lento, mas com o olhar fixo, penetrante, como se tivesse tomado alguma decisão que ainda não havia anunciado. Durante o jantar, ele me observava de um jeito que me causava náusea. Não disse quase nada. Perguntou apenas se os meninos estavam dormindo. Eu assenti com a cabeça, sem conseguir engolir direito a comida. Senti a boca seca, as mãos frias, o estômago revirando. Quando ele terminou de comer, levantou-se devagar, limpou as mãos no pano da cozinha e me chamou. Noêmia, vem aqui, quero falar contigo. Minha espinha gelou. Eu disse que precisava lavar a louça, mas ele insistiu, e seu tom não deixava espaço para recusa. Segui atrás dele até o quarto. Ele entrou primeiro e ficou de pé no centro, como se aguardasse minha aproximação. A luz da lamparina deixava sombras grandes nas paredes e o cheiro de suor e fumo impregnava o ar. Ele me olhou de cima a baixo, como fizera tantas outras vezes, mas agora havia algo diferente. Um cansaço, talvez, ou uma urgência. Você já é mulher, ele disse, como se estivesse narrando uma simples constatação. Está na hora de entender seu lugar de vez. Eu não respondi. O corpo tremia, mas por dentro algo fervia com uma força que eu nunca havia sentido antes. Talvez porque eu soubesse que aquilo não era mais uma ameaça velada, era uma preparação. E foi nesse momento que percebi que se não fizesse algo agora, não haveria depois, não haveria mais manhãs, nem escola, nem sonhos escondidos. Apenas a extensão daquilo que já vivia, mas sem mais disfarces. Era o ponto sem volta, e eu, por mais assustada que estivesse, sabia que não podia permitir. Ele deu um passo à frente, colocou a mão no meu ombro, e foi então que tudo escureceu na minha mente. Não me lembro do que gritei, nem como me soltei. Só lembro do som da cadeira virando, da porta batendo, dos meus pés correndo pelo corredor de madeira com força que não sabia que tinha. Saí da casa sem olhar para trás, sentindo o chão batido machucar meus calcanhares,
a respiração rasgar minha garganta. Corri pela estrada de terra como se fugisse do próprio inferno. E, de certo modo, era exatamente isso. As poucas luzes das casas vizinhas pareciam muito distantes, mas uma delas estava acesa. Era a casa da Dona Amélia, uma mulher velha que todos chamavam de Beata, que quase nunca se metia com ninguém. Bati no portão com desespero. Ela demorou a atender, apareceu enrolada num xale, confusa. Mas quando me viu, pálida, tremendo, chorando sem conseguir formar frases, ela apenas abriu a porta. Não lembro direito o que disse. Acho que só repeti: "Me ajuda, me esconde, por favor." Ela me colocou para dentro, ofereceu um copo d'água, perguntou se eu estava ferida. Eu neguei com a cabeça, mas ela sabia. Mesmo sem os detalhes, ela sabia. A alma de uma mulher reconhece outra em fuga. Ficamos em silêncio por alguns minutos, até ela me cobrir com um lençol e dizer que eu podia dormir ali. Aquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu dormi longe dele. E mesmo com o medo me corroendo, havia um alívio profundo no peito. Um alívio amargo, sim, mas alívio ainda assim. Eu tinha escapado. Ainda não sabia o que viria depois, mas eu estava viva. Ainda era minha. Na manhã seguinte, a notícia já havia corrido pela vizinhança. Diziam que eu tinha fugido, que estava doida, que tinha surtado de tristeza por causa da ausência da mãe. Meu pai apareceu na casa da Dona Amélia, calmo, dizendo que precisava me levar de volta, que eu não estava bem. Mas ela se manteve firme, disse que não me entregaria, que eu precisava de repouso, que só sairia dali com a presença de alguém da igreja ou do conselho tutelar. Ele saiu bufando, ameaçando, dizendo que ela pagaria caro por se meter onde não devia, mas nunca mais voltou. Nos dias que se seguiram, vieram as perguntas, os olhares, os julgamentos, mas pela primeira vez eu não me importava, porque agora eu sabia que tinha vencido a pior parte, que tinha rompido o ciclo, que minha fuga não foi apenas física, foi um grito, um basta, um renascimento. Foram necessários muitos anos para que eu entendesse o que realmente aconteceu comigo. Por fora, a vida seguiu. Morei com Dona Amélia por quase um ano, até que um casal evangélico da cidade, sem filhos, decidiu me acolher. Fui recebida com desconfiança no início, como uma menina marcada, da qual ninguém sabia o passado inteiro, mas todos pareciam adivinhar os pedaços. Nunca me perguntaram diretamente o que havia acontecido com meu pai, e eu também nunca contei em voz alta. Havia uma espécie de pacto invisível naquele lugar. Quem sobrevive, cala. E eu sobrevivi. Fui criada por essas pessoas com dignidade, terminei meus estudos, arrumei um trabalho simples numa loja de tecidos e mais tarde me casei com um homem bom, de fala mansa e olhar limpo. Ele não sabia tudo sobre mim e talvez nunca tenha sabido, mas soube respeitar meus silêncios. Isso, na minha história, já foi amor suficiente. Tive 2 filhos e depois netos. Criei os meus com zelo, mas também com medo. Um medo que me habitava sem nome, sem forma. Medo de que o passado voltasse, medo de que eu tivesse absorvido
a escuridão do meu pai sem perceber. Fui uma mãe amorosa, mas vigilante demais. Tinha pesadelos recorrentes nos primeiros anos do casamento. Acordava no meio da noite, com o suor frio escorrendo pelas costas, certa de que ele estava ali, no quarto pronto para me levar de volta. Levei muito tempo para entender que ele não podia mais me alcançar, que o que ele deixou foi uma ferida, mas também uma força, porque não há força mais indestrutível do que a daquela que sobreviveu sem ter a quem recorrer. O tempo que tanto me faltou na infância finalmente passou, e com ele vieram as marcas, as do corpo que se curvam com os anos e as da alma que se curam devagar. Há dores que adormecem, mas nunca desaparecem. Durante muito tempo, pensei que meu silêncio era covardia. Hoje sei que foi sobrevivência e que contar agora, nesta fase da vida, não é um desabafo qualquer, é um ato de libertação. Eu precisei chegar até aqui, aos 81 anos, para encontrar coragem de contar minha história com todas as letras, sem me envergonhar da menina que eu fui, porque ela resistiu. Ela aguentou tudo aquilo sozinha. Ela atravessou a noite mais escura e chegou aqui. E hoje sou eu quem fala por ela. Meu pai morreu sem nunca pedir perdão. Dizem que nos últimos anos ficou recluso, doente, com a mente fraca. Recebi a notícia pela boca de um conhecido, sem emoção. Não fui ao enterro, não chorei, não rezei. Apenas sentei no quintal, olhei para o céu e agradeci por ainda estar viva, por ter construído uma história diferente da dele, por ter quebrado com meu silêncio e depois com minha fuga um ciclo que vinha se repetindo há gerações. Porque hoje eu sei, ele não foi o primeiro da linhagem a fazer o que fez. A diferença é que comigo isso parou. Contei a verdade pela primeira vez para minha filha quando ela tinha 30 anos. Esperei que ela fosse mulher feita, mãe, capaz de entender sem julgar. Ela chorou, me abraçou, disse que agora entendia tantas coisas. Meus olhares atentos, meu zelo excessivo, meus medos inexplicáveis. E eu me senti leve. Pela primeira vez em décadas, leve. Depois contei para minha neta, que me olhou nos olhos e disse: "Vovó, você é forte demais. Eu teria quebrado." Eu respondi que não se trata de quebrar ou não. Se trata de não ter escolha. Quando não se tem para onde correr, a gente vira pedra, mas uma pedra que pulsa e que um dia cria raiz. Hoje, quando sento na varanda e vejo meus bisnetos correndo no quintal, meu coração se aperta, mas não de dor, de alívio, porque nenhum deles conhecerá o que eu conheci, porque a história deles será escrita com outras mãos, num papel limpo, porque a violência que me moldou não deixará marcas neles. Eu falo agora, depois de tantos anos, não para me vingar, não para me fazer de vítima. Eu falo porque alguém precisa dizer, em alto e bom som, que o que aconteceu comigo acontece todos os dias e que se houver ao menos uma menina ouvindo esta história e reconhecendo nela o próprio reflexo, que ela saiba, não é culpa sua, nunca foi, e que fugir, pedir ajuda, gritar, denunciar, tudo isso é coragem, não fraqueza. Eu não perdoei meu pai
e não preciso. O perdão é escolha, não obrigação. E minha escolha foi seguir em frente, foi construir uma vida onde o amor tivesse espaço, onde o toque fosse carinho e não ameaça, onde o silêncio fosse descanso e não prisão. E hoje, aos olhos cansados pelo tempo, eu finalmente posso dizer: eu venci. E que nenhuma menina jamais precise vencer o que eu tive que suportar sozinha.